Olá, boa noite. Vamos iniciar mais uma live na RMG Mariologia. Você que vai assistir esse vídeo gravado, depois pode adiantar um pouquinho, porque esse é aquele momento inicial que estamos sendo informados. Boa noite, Cibele. Boa noite, Mari Bueno. Já vamos aqui. Boa noite, Maria Elisa, saudades. A Mari pede para entrar, é isso? E eu aceito aqui. Muito bem. Olha lá. Sempre bom fazer essas lives para poder rever todo mundo. A gente, além de aprender, ainda... Olha lá, minha amiga. Parece que tem um pouquinho de livro aí atrás de você. Tem um pouquinho. Só um pouquinho, né, Mari? Atrás de você também aí, amiga. Não, aqui tá só um pouquinho mesmo. Boa noite, gente. Boa noite, Gilvânia tá chegando, Maria Elisa, um monte de gente chegando. Que bom ver todo mundo. Saudades. Essas lives são desculpas que a gente tem para poder ir vendo o pessoal, mesmo que seja à distância, e conversando aí aos pouquinhos. Então, a gente sempre arruma uma desculpa para se ver, se não é de um jeito, é de outro, não é assim, Mari? Com certeza, né? Essa tecnologia nos aproxima muito, né? Que coisa boa, né? Muito bom, muito bom. A gente consegue pelo menos ver o rostinho, conversar um pouquinho, isso ajuda a matar um pouquinho da saudade. Verdade. Já nos acostumamos tanto, né? Já. E a gente, na verdade, se aproxima, apesar da distância de quilômetros e quilômetros, a gente está sempre conversando, né? Sempre ligado e conseguimos, né, ter esse contato, né? Verdade. É o que ficou, é o que está ficando da pandemia, né? Se antes a gente tinha aquela obrigação de estar presencialmente nos lugares, agora a gente se faz presente de outra forma, mas se faz presente, isso que é importante, né? Verdade, verdade. Nossa, muito bom. Muito bom. Olha lá, estão falando aqui que a Mari é a inspiração da dissertação. Muito bem, hein, Júnior? Oh, que legal! Tá vendo, Mari? Você está aí nem sabendo que campus você está indo. Depois me conta um pouquinho mais, viu? Tá vendo, Júnior? Melhor aqui. Aí, está melhor. Olha lá. Depois me conta um pouquinho mais, viu, Júnior? Olha só que bacana. Tá vendo? E vou até fazer um parênteses aqui, viu, Raquel? A gente está reformulando o site. E no site eu deixei uma parte do site só para a gente publicar os trabalhos dos alunos, porque eu tenho muitos alunos até aqui que fizeram tese de mestrado, tem tese de doutorado sobre os meus trabalhos, então a gente vai publicar isso tudo no site. Então, depois eu quero que ele me envie também, que a gente vai deixar para todo mundo ler o trabalho dele no meu site. Muito bom. Deixa eu fechar aqui que eu vou ligar aqui. Muito bem, tá vendo aí? É isso daí. Isso é missão, né? A gente vai trabalhando e vai inspirando os outros e vamos fazendo essa grande corrente do bem, não é isso? Deixa a gente muito feliz isso. Muito bom. Verdade. Então, deixa eu me apresentar aqui brevemente, que eu estou vendo que tem alguns amigos da Mari chegando. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los. Eu sou Raquel. Conheci a Mari no curso de Mariologia, nós fizemos uma especialização em Mariologia pela Faculdade Denoniana e Academia Marial de Aparecida. Somos aí da primeira turma, fizemos um grupo muito unido, muito comprometido com a Mariologia, e os laços de amizade estão aí permanecendo, e os trabalhos também, né, sempre se ajudando. E porque eu sempre agora falo, né? Falar de Maria é sempre uma grande alegria. Então a gente fica assim, com esse sorriso bobo, porque a gente se encontra para falar de Maria, né? A mãe de Jesus, a nossa mãe, e isso nos enche de alegria, porque nós fomos apresentados na Mariologia para Maria de uma forma dinâmica, criativa, espiritualizada, pé no chão, a Maria, mãe de Jesus, a Maria de Nazaré. E nós aprendemos muitas coisas boas
e aí sentimos esse desejo de partilhar, né? Então, esse canal, esse perfil, essa página, eu nem sei mais como é que fala, né? Aqui onde nós estamos, por aqui neste momento, aqui nessa RMG Mariologia, o nosso desejo é sempre estar trazendo um pouquinho sobre Nossa Senhora, né? Então, é a gente que fala, a gente arruma essas desculpas, né? Convida outros amigos também da Mariologia, outros padres, outros leigos também, amigos, e vamos fazendo este bate-papo formativo. Temos muitas lives salvas já aí no IGTV, agora eu estou pondo aos pouquinhos lá no YouTube também, porque são realmente verdadeiras aulas que vocês podem aí estar bebendo dessa fonte aos poucos e a gente vai crescendo todo mundo junto na fé, né? Minha inspiração, eu sempre digo, é São Paulo, que fez o que fez, evangelizou muito sem ter nada, só caminhando. Então, nós acabamos de falar aqui, nós temos hoje essa tecnologia a nosso favor para evangelizar, para falar das coisas boas também, falar de Deus. Então, esse é o nosso objetivo aqui. A Mari, nossa especialista em arte sacra da nossa turma, né? É aquela que enche os nossos olhos de conhecimento através da beleza, através da arte, que ainda já pedi, vou pedir agora ao vivo, na frente de todo mundo. Ela ainda vai nos falar mais sobre o TCC dela, que foi maravilhoso, um tema maravilhoso, que merece aí algumas lives, que nós vamos aí cutucar a Mari para fazer esse ano. O TCC dela, gente, foi maravilhoso, maravilhoso. Ela vai contar para nós, pode deixar que ela vai contar. Você. Né? Pode dar um spoiler? Pode. Olha aí, só para vocês sentirem o gostinho do que foi o TCC dela. Pode dar um spoiler, eu fiz sobre as mãos de Maria. Foi muito, muito bacana. Foi realmente um presente poder me aprofundar e sentir tudo que as mãos de Maria nos comunicam, né? Nos conduzem, nos mostram. Então, pronto, já dei um spoiler. Pois é, você nunca mais vai ver uma imagem, uma iconografia de Maria sem olhar para as mãos. Se até hoje você olhava o manto, olhava a coroa, olhava um detalhe ou outro, agora, depois de ouvir Maria, você vai querer ver as mãos de Maria. É impressionante. Mas hoje nós estamos aqui para falar sobre Nossa Senhora de Lourdes, porque na sexta-feira é o dia que nós festejamos a grande solenidade de Nossa Senhora de Lourdes, e nós queremos chegar nessa sexta-feira entendendo um pouco mais, vivenciando um pouco mais de fé. Começamos hoje com a Mari, que vai nos falar sobre a simbologia, e amanhã também nós vamos ter o Padre Christian, que também vai falar sobre as aparições e as mensagens. E na sexta-feira eu vou estar falando um pouco sobre as curas de Nossa Senhora de Lourdes, promoveu aí em tantas e tantas pessoas. Então, a palavra é sua. Ai, vamos lá, Raquel. Obrigada pelo convite. É muito bom sempre a gente poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento, né? E é muito bom porque, na verdade, a gente já começa a buscar até mais, né? Quando a gente começa a despertar a curiosidade, quando a gente começa a pesquisar um pouquinho mais sobre esses temas. E eu gosto muito da simbologia. E todas as imagens de Nossa Senhora, nós encontramos essa simbologia. Então, além das mensagens, né, que nós temos mensagens que vieram através oralmente, mensagens escritas, né, nós temos a mensagem que nós recebemos através dos símbolos. E na arte sacra isso é muito relevante, porque as cores na arte sacra nos transmitem uma mensagem, elas são evangelizadoras, os elementos, né, objetos, gestos. Então, vários elementos na arte sacra, eles têm essa simbologia e têm esse papel de serem catequéticos e evangelizadores. E muitas vezes isso se torna até inconsciente, né? Porque o símbolo é algo que sempre esteve presente na humanidade. Vamos voltar lá na pré-história. O que nós encontramos nas cavernas, né? Onde nós temos os desenhos pré-históricos? Encontramos símbolos, né? E esses símbolos, eles eram desenhados, eles eram colocados ali nas paredes das cavernas com algum objetivo. Alguns historiadores colocam como objetivo de proteção, para contar uma história das caçadas, ou eles também tinham o intuito de, talvez, depois que desenhassem aquilo,
eles se tornassem mais fortes, né? Então, tem toda uma simbologia. Então, o homem, ele está intrinsecamente ligado ao símbolo. Claro que com o passar do tempo, principalmente o homem contemporâneo, o homem moderno, perdeu muito essa ligação. Hoje nós necessitamos de muita explicação, de tudo nos mínimos detalhes, queremos tudo mastigadinho, e muitas vezes o símbolo nos transmite uma mensagem muito maior do que milhares de palavras, né? Então, a gente vem buscando esse significado, e a arte sacra se utiliza muito dos símbolos para ser uma arte catequizadora e uma arte evangelizadora. Então, quando nós falamos de Nossa Senhora de Lourdes, que é o nosso tema de hoje, é muito interessante porque tem vários símbolos que nós podemos trabalhar, que nós podemos sentir, na verdade. Depois que nós começarmos a conversar sobre os símbolos, tivermos uma explicação um pouquinho maior sobre os símbolos, nós vamos perceber que muitas vezes a gente já recebia aquela mensagem. Nós já sentíamos isso quando nós víamos a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Então, ela tem vários aspectos diferentes de outras aparições, né? O local onde ela apareceu, como Nossa Senhora apareceu, o que ela vestia, né? O que tinha em torno dela. Então, vários elementos que a gente vai dar uma pinceladinha aqui para entender um pouquinho da simbologia de Nossa Senhora de Lourdes, né? Uma das maiores devoções que nós temos de Maria, Mãe de Jesus. Então, uma das primeiras coisas... Só vou te cortar só um pouquinho, já começo achando muito interessante, porque quando eu olho para a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, eu vejo uma roupa branca com uma faixa azul, né? E quando você olha para Guadalupe, você vê uma infinidade de simbologia. E aí eu olho para Nossa Senhora de Lourdes e eu vejo algo tão simples, tão singelo. Aí você agora só entrou e já falou um monte de coisas que muitas vezes a gente nem percebe. Por isso que você está aí, Mari, para nos ajudar. Mas é interessante porque é exatamente isso. Você vê que dentro de uma imagem simples, que não tem muitos adornos, não tem muitos detalhes, mas vocês vão ver a profundidade da simbologia e da mensagem que ela transmite através desses elementos, ou desses poucos elementos que inicialmente a gente vê na imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Então, por exemplo, a veste dela branca, né? O branco, para nós, já é uma cor que, tradicionalmente, nós já sabemos que o branco nos traz uma mensagem de paz, né? Quando a gente vai lá na arte sacra, o branco, ele é a união de todas as cores. Ele não é a ausência de cor. O branco, ele é a união de todas as cores. Então, nós temos o branco como sentido de pureza, de santidade, de inocência, né? Até porque quando nós começamos a observar, onde que nós usamos o branco? Nós usamos o branco no batismo, né? Então, ele tem um sinal de iniciação, né? De nascimento. Então, que mensagem é essa que Nossa Senhora de Lourdes quer nos transmitir, né? Do início, do nascimento ou do renascimento. Então, a cor branca, ela vem nos trazer muitas e muitas mensagens. Eu até anotei aqui uma passagem que eu acho muito bacana. Além, claro, do branco ter também esse sentido da teofania, né? Que é da manifestação de Deus. Que, como eu já disse, a gente encontra no rito do batismo, na passagem no Evangelho da Transfiguração de Jesus, né? Nós temos a presença do branco. E aí tem uma passagem de Kandinsky, que eu até anotei aqui, que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito bacana. Então, Kandinsky diz assim sobre o branco. O branco, que muitas vezes se considera como uma não-cor, é como o símbolo de um mundo onde todas as cores, em sua qualidade de propriedade de substâncias materiais, se tenham desvanecido. O branco produz sobre nossa alma o mesmo efeito do silêncio absoluto. Olha isso, que lindo. Esse silêncio não está morto, pois transborda de possibilidades vivas. É um nada. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, é branco, não é nada, né? Pleno de alegria juvenil, ou melhor, um nada anterior a todo nascimento, anterior a todo começo. A terra, branca e fria, talvez tenha ressoado assim, nos tempos da era glaciária. Seria impossível descrever melhor sem dizer-lhe o nome, a alvorada. Então, ele coloca o branco como a alvorada. O que é alvorada? É o início do dia.
né? É a luz máxima que vem nascendo. Então, o branco nos traz isso. E aí, quando a gente vai lá no significado da palavra alvorada, alvorada vem do latim albor, que significa brancura. Alvura, de albus, que quer dizer branco. Então, olha só toda essa ligação. E aí, quando a gente vem também, quando nós falamos quem que é Cristo, é a luz que nasceu, né? É a alvorada. E aí a gente já tem essa ligação com o branco. Então, por que será que Maria se veste de branco? Então, um pouquinho... Você falou de silêncio. Exatamente, porque o branco, muitas vezes, nos remete ao nada, ao vazio. Mas é só branco, né? Como eu disse. Não tem nada, é só branco. Mas o que esse branco nos transmite, né? Como ele pode nos conduzir ao silêncio? Como ele pode na verdade, enfatizar um pouco do vazio, né? Para que nós E, possamos... ao mesmo tempo, entrar dentro de si, né? A interiorização. Exatamente. E o branco também nos remete muito à limpeza, né? A clareza, a limpeza. Então, como nós podemos nos revestir de branco, né? Para que a gente possa nos preencher realmente do que nós precisamos. Então, é realmente o branco é maravilhoso, né? Sim. O branco é maravilhoso. Então, aí nós começamos a analisar o porquê Maria de branco, né? Com todo esse significado. E aí eu vou para outro detalhe nessa vestimenta de Nossa Senhora de Lourdes. Nós temos o cinto azul de Nossa Senhora de Lourdes, né? Essa faixa na cintura de Nossa Senhora de Lourdes. Então, primeiro eu venho falando um pouquinho do azul. Tá? Do azul, que é a cor da imaterialidade. Nós consideramos a cor mais espiritual. Por quê? Porque é a cor do céu, é a cor do infinito, é a cor da transparência. Né? Então, ela é a cor mais espiritual que nós temos. Então, na simbologia, nós colocamos ela como uma cor da verdade, a cor da fidelidade. Né? E aí, quando nós pegamos, esse azul já tem todo esse significado. E, claro, está sempre também relacionado com Maria, né? Quando nós falamos do azul de Maria, né? Sim. Então, por quê? Porque vem trazer essa verdade, essa fidelidade, né? E aí nós temos um símbolo muito bacana. Eu até anotei algumas passagens bíblicas aqui para não esquecer de falar para vocês, que o cinto amarrado, ele é um símbolo de prontidão, tá? Nós temos muitas passagens na Bíblia que falam sobre os rins cingidos, quer dizer, uma faixa ou um cinto amarrado na região dos rins. E o símbolo disso é um sinal de força, de poder, de consagração, de verdade, de justiça, de fidelidade. Porque ele é um símbolo, claro, também um símbolo de castidade, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas é interessante quando nós falamos do cinto, porque o cinto, ele na verdade, se você olhar, ele tem um formato circular, ele é um formato circular, e que ele carrega alguns elementos, ele é portador de alguns elementos. Então, ele tem um símbolo de força, de portador de força. E ele é um símbolo muito antigo. Os próprios israelitas, eles já tinham um cinto como um símbolo de fortaleza, de justiça, de fidelidade. E isso vem desde o Antigo Testamento, que é onde nós encontramos muitas passagens falando sobre, por exemplo, em Isaías, nós temos: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade, o cinto dos seus rins. Então, várias passagens que vão nos falando. Por exemplo, tem os Salmos. O próprio Deus está cingido de poder e de majestade. Todo poder terreno desvanece quando Deus afrouxa o cinturão dos fortes. Então, toda essa simbologia com o cinto. Essa faixa na região dos rins. Né? Então, mostrando todo esse sinal de prontidão. Por exemplo, na Igreja Católica, na liturgia, nos próximos paramentos litúrgicos, o cinto ele é um sinal de prontidão do serviço militar espiritual. De estar pronto para servir. Nas próprias, nos hábitos das religiosas também, né, tem esse sentido de justiça, de pureza, né, de castidade. Então, olha só, que lindo. E a gente começa a observar assim, lembrar, puxa, né,
Outras congregações também usam esse cinto, né? O que significa, né? Estar pronto para servir, né? Estar pronto para ajudar, para colaborar. E aí nós temos esse símbolo na imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Quer dizer, essa mãe disposta a servir, essa mãe disposta a estar a imagem, olha que linda. Essa mãe disposta a servir, essa mãe disposta a seguir o caminho, a nos mostrar o caminho do seu filho. Essa mãe discípula missionária. Né? Através desse cinto. E a cor também, como eu falei, o azul que nos remete a essa maravilha. Né? E aí nós temos outros sinais também, outros símbolos. As mãos postas, como nós já havíamos dito, né? As mãos de Maria. Então, as mãos estão em posição de oração. Então, o que elas nos remetem? Né? O que essa mão está nos mostrando? Qual que é a mensagem que as mãos de Nossa Senhora de Lourdes está nos passando? Né? Ela está em oração. O que ela nos pede? Né? O que ela nos induz? Né? Façam como eu faço, né? Estou te mostrando o caminho, né? Estou guiando vocês no caminho. Né? E aí nós temos o terço, que todos nós já sabemos, né? Esse símbolo, essa mensagem através do terço na imagem. Né? E nós temos um outro elemento também, que muitas vezes nós vemos em praticamente todas as imagens de Nossa Senhora, que é o véu. E o véu também tem uma simbologia muito bonita, né? Porque o véu ele vem no sentido de ocultar os detalhes materiais, corporais, para enfatizar a busca espiritual. Então, muitas vezes, ele tem esse sentido de ocultar. Porque nós sabemos que isso é muito antigo, tá? Isso é muito antigo, isso é até antes da era cristã. Nós sabemos que os cabelos femininos, eles têm uma sensualidade. Eles trazem uma sensualidade feminina. O que é uma mulher de cabelo bem curtinho, ou cabeça raspada, ou que é uma mulher com cabelo longo, até na cintura, né? Então, a gente tem essa conotação de sensualidade através do cabelo. Então, o véu, ele vem para cobrir esta sensualidade. Ele vem também para cobrir esses detalhes carnais, que em certos momentos não é o momento de serem revelados, e vem para que haja uma cobertura, vou me encolher ou vou me esconder através do véu. Nós temos muitas passagens, eu até anotei algumas aqui no Antigo Testamento que falam sobre isso. Esse do encobrir. O Moisés, por exemplo, cobriu o rosto quando o Senhor lhe falou da sarça ardente, né? Porque temia olhar para Deus. Encontramos isso em Êxodo. Então, tantos detalhes que o véu nos traz, né? Esse sentido do véu. Então, ele tem essa simbologia da pureza, da santidade, né? Dessa cobertura. Então, nós encontramos em muitas imagens de Nossa Senhora o véu. E tem uma simbologia muito bonita também do véu, e a gente encontra isso em algumas iconografias antigas, que o véu é como se fosse o firmamento. O céu é o véu que cobre a humanidade. Então, nós temos todo esse sentido micro e macro do véu, né? O ser humano se cobrindo e o firmamento que cobre toda a humanidade, que é uma simbologia também, que é o sentido do véu. Né? A Carmen colocou aqui um comentário, né, de nos orientar à humildade e em servir ao Senhor com docilidade e entrega total, né? Aquele momento, eu sou só daquele momento, né? Eu não tenho, como você falou, eu oculto as minhas curvas, eu oculto tudo aquilo que é carnal e me entrego para aquele momento mesmo de espiritualidade, né? Então, tem uma frase que diz assim, ó, o véu é o sinal visível de que você é propriedade somente do Senhor e que essa pessoa não está a serviço do mundo, mas está a serviço do Senhor. E aí nós vemos os hábitos das religiosas. As religiosas com um hábito, por quê? Porque não estou a serviço do mundo, estou a serviço de Deus. Né? Exatamente. Então, tem esse sentido.
E vou só fazer um parênteses aqui, em algumas iconografias vocês irão ver que as mãos dos anjos estão cobertas por um lenço, por um véu. Principalmente em imagens do batismo, da natividade. A iconografia bizantina traz muito essa simbologia. As mãos cobertas com um véu significa respeito. Então, os anjos estão com as mãos cobertas, não aparece, em sinal de respeito à imagem de Cristo. Olha que então, olha só como que a gente tem tantos símbolos, tanta simbologia, né, com o lenço. Né? E inúmeros que a gente vai encontrar nas escrituras também falando sobre esse elemento. Tá? Eu já quero chamar a atenção aí para uma coisa que a Mari está colocando, que relacionada às fontes da Mariologia. A primeira fonte de estudo de Mariologia sobre Nossa Senhora são as Sagradas Escrituras. Então, vocês veem que nós estamos falando de um véu de Nossa Senhora, que você olha ali e fala, para cobrir a cabeça, para cobrir os cabelos. E aí, a Mari nos mostra, dentro das Sagradas Escrituras, qual é o significado do véu, do se cobrir. Então, a importância de não fazer as coisas por fazer, mas de entender cada coisa. Nada é por acaso na imagem de Maria, dentro de uma figura, de um ícone, dentro da nossa fé, nada é por acaso, nada é invenção. Se não estiver baseado nas Sagradas Escrituras, na patrística, em tudo que é o documento sério da nossa igreja, desconfiem. Desconfiem, porque o que vale é o que está inicialmente nas Sagradas Escrituras. Olha quantos versículos a Mari já falou nessa meia hora de live para explicar o símbolo de Nossa Senhora de Lourdes. Pode continuar. Com certeza. Com certeza. A gente tem que buscar esse embasamento, né? Na tradição, na palavra, na Bíblia. Tem que sempre buscar esse embasamento para a gente poder realmente entender e saber que tem um sentido, né? Nada é aleatório, nada é inventado, né? Eu acho legal, eu vou inventar isso aqui. Então, realmente tem um estudo, tem um aprofundamento. E nós temos 2000 anos de história, né? Então, nós temos muitos símbolos que, claro, se transformaram, mudaram, às vezes, um pouco o sentido. Em alguns períodos, nós temos um uso mais frequente de um tipo de simbologia, né? Em outros períodos, de outro. Mas isso sempre fez parte de todo o rito da igreja, né? Tanto das imagens como da própria liturgia. A liturgia é simbólica, né? Ela tem vários elementos que nos levam a isso, que não precisam de palavras, mas que os gestos, que os símbolos, que os elementos já nos evangelizam, né? Então, a liturgia é riquíssima de simbologia, né? E aí nós vamos para outros símbolos de Nossa Senhora de Lourdes, que são as rosas, né? As rosas nos pés. Olha lá. Aí, tá do vendo? jardim de casa, hein? Jardim de casa. Olha que beleza! E a rosa vermelha, ela representa Cristo, né? Porque representa o sangue, o sacrifício, o cálice do sangue de Cristo, né? Então nós temos muito... E a rosa também é um símbolo de Maria, né? É um símbolo... E essa rosa, ela representa principalmente a promessa messiânica. E uma rosa dourada, aí nós vamos para o dourado, para a simbologia do dourado, representa a luz. O dourado é um material divino, representa a luz, representa Cristo, né? Cristo, a própria luz do dourado, a luz do sol, Cristo como sol da vida. E eu sempre falo que com o passar dos séculos, lá no início da era cristã, o dourado sempre teve muito usado na arte sacra, sempre teve essa conotação de luz, de Cristo, né? De divino, o dourado é a cor do divino. Depois, claro, acabou numa conotação comercial, valor comercial, porque o ouro foi ligado à luxúria, às joias, né? À riqueza, e perdeu um pouco dessa conotação, ou muito dessa conotação sagrada do dourado. Agora, se nós formos olhar lá nos primeiros séculos, no primeiro milênio, nós encontramos muito dourado na arte sacra, na arte românica, na arte bizantina. Hoje, nós, artistas sacros, claro, estamos novamente dando ênfase maior ao dourado, né? Não é que ele deixou de existir, não é esse o sentido. Mas ele passou por uma conotação diferente do que a gente vem trazendo na história cristã.
Então, o dourado vem nesse sentido de representar Cristo, de ser uma cor do divino. E a rosa, nos pés de Maria, nos mostra que ela segue seu filho e que ela nos aponta seu filho, que ela está no caminho de Cristo, né? Aquela Maria que nunca quis e nunca quer ser o centro, mas sempre nos conduz e nos leva para seu filho, né? Nos aponta através das mãos, nos aponta através do pé que está caminhando, né? Desse símbolo da rosa sobre os pés. Então, mostrando que ela segue o caminho do seu Cristo, de Cristo, que ela é discípula e missionária, né? E aí nós vamos ter muitos outros significados da rosa, mas dentro dessa imagem de Nossa Senhora de Lourdes é realmente para mostrar que o caminho é Cristo, né? Que ela vem, nessa mensagem toda, ela vem pedir a oração. Vou fazer um parênteses aqui para vocês verem que linda que é essa simbologia da rosa e a rosa dourada, que nós temos um costume dos papas presentearem as pessoas que são relevantes na caminhada evangelizadora, pessoas que se destacaram no mundo na área de evangelização, e também santuários e igrejas que têm um papel muito importante na evangelização. Muita gente já sabe, mas o próprio Santuário de Aparecida já recebeu 3 rosas de ouro, né? A primeira, isso até anotei aqui, que eu tenho a primeira foi... na verdade, esse costume começou em 1049, né? Nós temos quase 1000 anos de costume de presentear, dos papas presentearem com a rosa de ouro. Sim. Em 2017, o Papa Francisco trouxe a 3ª rosa para o Santuário de Aparecida, né? Anteriormente, o Papa Paulo VI, em 1967, presenteou o Santuário de Aparecida com a rosa de ouro. E, em 2007, o Papa Bento XVI. Então, 3 rosas de ouro para o santuário. Então, é uma simbologia muito bonita, né? Do papel todo de evangelização realizado pelo santuário, né? O maior santuário mariano do mundo está no Brasil, né? Então, olha a simbologia da rosa, né? Como é belíssima. Inclusive, só um segundinho aqui, o Renan está lembrando aqui, a Carmen, dessa questão de que muitas vezes as pessoas pintam as rosas de cores erradas, né? Então, tem lá uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes e pinta a rosa de cor-de-rosa, pinta de vermelho, e não da sua cor real. Aí a Carmen está falando aqui que alguns dizem que seria uma questão intercultural. Na verdade, não é, né? Porque aí você está mudando. É a mesma coisa, a Mari acabou de explicar bem, tem o seu símbolo, tudo tem o seu porquê. A rosa é dourada porque o dourado tem o seu significado, né? Então, nós não devemos mudar as cores daquilo que foi visto, né? A imagem foi a mesma coisa, o cinto é azul. Eu não posso, eu não gostei do cinto azul, eu vou deixar o cinto de amarelo, acho que fica mais bonito, eu gosto de amarelo, não gosto de azul. Não é assim que funciona, né? Então, o Renan está falando aqui que ele já chegou a pintar até com tinta dourada, rosa, para ficar mais original. Ótimo, muito bom. E você percebe, assim, que quando você fala assim, você imagina uma imagem de Nossa Senhora com um cinto que não é azul. Vamos colocar um cinto vermelho, um cinto amarelo, como você colocou. Nós vamos parar e vamos pensar. Ou nós não vamos imaginar que seja Nossa Senhora de Lourdes. Olha como é forte o símbolo, né? Como é forte a presença desse elemento. E imediatamente a gente identifica, né, com aquela história mariana, né? O próprio manto, o que você colocou de símbolo da RMG, a gente identifica, não precisa ter os detalhes todos do manto, mas a gente identifica que é Nossa Senhora Aparecida, né? Então, olha como o símbolo, muitas vezes, ele não precisa falar muito. Ele não precisa... Ele, sabe, ele já nos transmite uma mensagem completa. Então, como nós tínhamos falado lá no início, né, como é simples a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, e olha quantos elementos que ela nos traz, né? Quanta simbologia e quanta riqueza simbólica, né? Nós podemos trabalhar isso horas e horas, uma catequese com crianças, com as pastorais, né, com os grupos
de oração, das paróquias, em cima de uma imagem que parece simples e tem tanto significado, né? A gente devia trabalhar também com os fabricantes de imagens, né? Para eles fazerem direitinho com a cor certa. Mas tem a liberdade, se a pessoa quer criar alguma imagem, né, diferente, acaba mudando algumas coisas, né? E aí nós temos um outro elemento também, que são os 12 raios, né? Saindo da cabeça de Nossa Senhora. E nós temos várias imagens de Nossa Senhora com esses elementos. Muitas vezes os raios, muitas vezes as 12 estrelas, né? E aí eu venho falando um pouquinho sobre o significado desse 12, né? Que nós encontramos na Bíblia em muitas passagens, né? E porque Nossa Senhora traz esses elementos também com essa quantidade, né? Porque 12. Então, o 12 é o número da plenitude, é um número completo, tá? Nós vamos lembrar imediatamente dos 12 apóstolos. É o que mais nos remete o número 12, né? Mas também nós temos as 12 tribos de Israel, nós temos as 12 estrelas no Apocalipse, que fala da mulher com as 12 estrelas, né? Em torno da cabeça, né? E muitas passagens desde o Antigo Testamento que vão nos dando esse embasamento que nós já tínhamos conversado. O porquê do 12 não é aleatório, né? Então, por exemplo, no Apocalipse, nós temos o cordeiro é assistido por 12.000 assinalados de cada uma das 12 tribos, perfazendo ao todo 144.000. Temos também aqui, a Nova Jerusalém tem 12 pórticos com o nome das 12 tribos de Israel. Enfim, várias passagens, desde lá do Antigo Testamento até Apocalipse, que nós vamos encontrar falando sobre o 12. Tem uma passagem bem interessante que Santo Agostinho dizia assim, que o 12 para ele era a ligação dos quatro evangelhos com a Trindade, porque ele multiplicava 4 por 3, que dava o 12. Então ele dizia que para ele, essa era a plenitude. Eram os 4 evangelhos e a Trindade anunciada pelos 4 evangelhos. Então, para ele, isso era a plenitude, que significava o número 12, o 3 vezes 4. Olha que interessante, né? Interessante. E então nós temos esse elemento nas imagens de Maria, não só na imagem de Nossa Senhora de Lourdes, que vem nos trazer essa plenitude, tá? Então o 12 ele tem esse sentido do todo. Porque 12 apóstolos, 12, esse grupo estava completo. Ele estava completo, ele estava pronto para evangelizar, né? Se a gente for olhar o que ele fala dos 4 evangelhos, eles foram para os 4 cantos do mundo. Então, nós temos esse 4 como um elemento humano e o 3 como um elemento espiritual, a Trindade. Então, é a união, né? 3 vezes 4, 12. Nós temos essa plenitude do humano com o espiritual. Então, às vezes, vamos colocar 12 estrelas. Mas por que vamos colocar 12 estrelas na imagem de Maria, né? Por que vamos colocar 12 raios na imagem de Nossa Senhora? E aí eu coloquei um outro elemento aqui que eu queria comentar, que não está ligado exatamente na imagem de Maria, não está no corpo da imagem de Maria, mas é o local aonde ela apareceu, a gruta, que tem uma simbologia também lindíssima. E a gruta, ela tem um significado para a humanidade muito antes da era cristã, né? Em muitas culturas até pagãs, a gruta sempre foi um lugar de mistério, né? Um lugar de abrigo, um lugar de mistério, um lugar de encontro, um lugar eles chamam também de um espaço fértil, né? Que é um espaço onde as pessoas se abrigavam, onde elas formavam a família, né? Então, a gruta, muito antes das construções de casas, de habitações, de cidades, era o abrigo da humanidade. Então, ela vem com esta simbologia. E aí nós temos uma imagem de Maria que aparece na gruta, tá? Aparece nessa gruta. E essa gruta tem todo esse sentido de teofania, o lugar de manifestação de Deus.
Então, por exemplo, nós também temos lá, vou pegar um pedacinho aqui, por exemplo, do Êxodo, quando o Senhor falou para Moisés: quando passar a minha glória, estarás na fenda da rocha e cobrir-te-ei com a palma da mão até que eu tenha passado. Olha isso. Então, a presença. Então, a caverna, a gruta, ela tem um sentido de vida. Ela tem um sentido de início. Alguns autores também colocam a gruta, a caverna, com o formato do útero. Porque ele é escuro. E dali brota a vida. Dali vem a luz. Aí eu vou fazer um parênteses novamente aqui. Quando nós vemos imagens, iconografias do nascimento de Jesus, da natividade, vocês vão ver muito que a gruta está escura. Por trás da Sagrada Família, de José, de Maria, do menino Jesus, na manjedoura, nós temos um fundo escuro, porque é o fundo da gruta. Era escuro, era escuridão e nasceu a luz. Então tem esse sentido também do local onde nasce a vida. Tá? Outro sentido também, anotei aqui para não esquecer de falar para vocês, é o sentido do sepultamento de Cristo, né? Também é um local de ressurreição, de vida. Ele é colocado no sepulcro. E depois acontece a ressurreição. Também no sentido de vida. Por trás da pedra, da frieza, da dureza daquele espaço, nós temos a vida. Né? É bem interessante porque, assim, nos evangelhos, nós não temos escrito que Jesus nasceu em uma gruta. Né? Mas nós temos o apócrifo de Tiago e também os escritos de Orígenes, que eles falam que da manjedoura, que Jesus nasceu na manjedoura, na gruta de Belém. Então, usa esse termo gruta. Tanto que quantas vezes que a gente faz presépio em igreja imitando uma gruta? Não é? Sim. A gente nem sabe por que nós estamos fazendo isso. Mas a gente monta aqueles papéis e faz um sprays, né, para parecer que são pedras, né? Porque onde que está isso no Evangelho? Não, são nos apócrifos, na tradição. Então, que nós temos essa simbologia nas iconografias antigas, lá dos primeiros séculos, do primeiro milênio, que nós temos a imagem da natividade, a imagem de Cristo, nascendo em uma gruta, né? Maria, José e Jesus em frente a uma gruta. Então, esse sentido realmente como um lugar do nascimento, né? Um lugar que traz a vida, né? Apesar da escuridão, vem a vida. Sim. Gente, eu falo pra caramba. Se alguém tiver alguma pergunta, vai falando aí, Raquel. Eu estou dando uma olhada aqui, esticando aqui de vez em quando. O Renan está lembrando que nesse caso específico da Gruta de Lourdes, ela era malfamada, né? Ela tinha mal fama, era lugar onde guardavam os porcos, onde tinha encontros clandestinos. Então, mais uma vez, volta esse sentido, porque, vamos lá, né? Dentro dessa gruta escura, malfamada, vem a luz, que é Maria, para iluminar tudo isso, né? Para purificar todo esse lugar. Então, enquanto você estava falando, eu estava realmente, antes de você falar, eu já estava pensando no útero, né? Falei, nossa, é a vida que nasce, né? E foi exatamente isso que acontece até hoje em Lourdes. São vidas que são ressuscitadas através da cura, da saúde, da fé que é retomada, porque muitas vezes nós estamos vivos e mortos, né? A gente nem se dá conta de que já morreu, porque já perdeu a fé, já perdeu a esperança, já não acredita em mais nada. E aí, quantas pessoas não chegam até um santuário mariano e renascem, né? Renascem com uma nova vida, com fé, com esperança, com amor. É um novo nascimento. Então, essa gruta, ela realmente remete, Nossa Senhora ali, como você falou, ela pode não estar no símbolo de Maria, mas ela faz parte do conjunto da aparição de Lourdes, né? Exatamente. Então, não dá para falar de Lourdes sem a gruta, ela acaba sendo incorporada dentro dessa simbologia, com certeza. E é interessante a gente observar também, dentro dessas aparições marianas, e Lourdes também é esse caso, que vai aparecer numa comunidade muito pobre, né? De pessoas muito simples.
E essa tem um livro que eu estou lendo do Papa Bento XVI, que ele fala exatamente sobre isso. Ele diz que nós temos que observar qual é a mensagem do Novo Testamento. A mensagem é a mensagem da evangelização no meio das pessoas simples, dos pobres, né? Porque é onde a própria manifestação, a escolha de Maria, uma mulher simples, né, de Nazaré, de um lugar que ninguém achava que ia sair alguma coisa, né? E então sempre buscando, esse é o retrato do Evangelho, né? O retrato da busca e de se manifestar no meio de um povo simples. E Maria, nas manifestações, ela vem mostrar isso também, né? Nas aparições de Lourdes, de Fátima, né? De Guadalupe, quantas que a gente vê os locais onde acontecem essas manifestações, né? Então, a gente tem, como diz o Papa Bento XVI, não esquecer que essa é a mensagem, né? Realmente, essa manifestação no meio dos povos, onde na verdade, todo o Novo Testamento vem através disso nos pedir que realmente seja os olhos voltados para esses povos, né? E aí eu vou passar então para o último elemento, que eu não queria deixar de falar um pouquinho, e depois, se a gente tiver algumas perguntas, a gente vai conversando, que a gente tem uns minutinhos ali ainda, né, Raquel? Tem sim. Tá, então olha só, é um outro elemento que, novamente, não está como a gruta ligado diretamente na imagem de Maria, mas que é uma presença muito grande, até hoje, para quem vai ao Santuário de Lourdes, que é a água, né? Qual que é a simbologia da água nessa manifestação mariana, né? Então, o que nós temos aqui? A água, nós já sabemos também lá, desde Gênesis, né? Que a água é o símbolo da vida, né? Então, sem água não existe vida. Ela é a matéria original, ela é a matéria-mãe. E aí nós temos a água inúmeras vezes sendo manifestada de várias formas na Sagrada Escritura, de Gênesis até o Apocalipse. E aí nós temos a importância desse elemento. E Jesus fala muito disso, né? Ele fala muito da questão da água. E como é forte essa presença na história de Nossa Senhora de Lourdes, né? Essa água que cura, né? Essa água que cura. Então, nós temos lá, desde Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós temos também em Gênesis os rios que saíam do Jardim do Éden, né? Esses 4 rios do paraíso, né? Que banhavam toda a terra. Nós temos lá em João, muito conhecido, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós temos também em João, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de teus seios jorrarão rios de água viva. Então, quantas passagens que nós temos falando sobre a água. Santo Ambrósio tem uma fala muito interessante sobre a água, que eu anotei aqui para não esquecer também de falar para vocês. Tem uma passagem que eu gosto muito, que ele diz assim, ele fala da água como um meio da graça de Cristo. Ele tudo lava e não precisa ser lavada. Ela tudo lava e não precisa ser lavada. Nela está o começo e nela está o fim. Ela faz o que é mais importante, que não tenhamos nenhum fim. Então, a água que brota constantemente. E aí, se nós formos ver Cristo como a água da vida, não tem fim. Brota constantemente, né? Então, qual que é o sentido dessa água? Fora tudo que nós usamos na igreja, né? O batismo, né? A aspersão de água benta, as gotas de água, né, no vinho. Então, toda a presença da água que nós temos na nossa liturgia, na nossa história cristã, né? E aí vem toda essa simbologia, toda essa água presente nessa mensagem de Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, não é simplesmente uma água que cura, não, toca naquele material, mas tem toda uma mensagem espiritual atrás deste elemento água, né? E aí, como eu coloquei aqui algumas passagens aqui, no Evangelho todo vem nos trazendo isso. Ou se nós queremos iniciar lá em Gênesis, vem com essa mensagem.
Então, não é um elemento aleatório que aparece, que está numa aparição de Nossa Senhora. Ah, um elemento para decorar, um elemento para deixar essa história mais bonita, um elemento a mais. Não! Ele tem essa água viva, ela tem uma história, ela tem um porquê, ela tem um embasamento, né? Não está ali à toa. Então, qual é a mensagem desta água que nós encontramos nas aparições de Nossa Senhora de Lourdes, né? Então, como eu já disse antes, e tão forte até hoje para quem visita o santuário de Nossa Senhora de Lourdes, né? Essa presença realmente dessa água que cura. Quem é essa água que cura? Né? A água que cura não é Maria. A água que cura não. Maria nos apresenta essa água. Nossa Senhora de Lourdes nos apresenta essa água. Então, quem é essa água que cura? Toda a Sagrada Escritura nos apresenta, né? Vamos lá. Agora eu já falei pra caramba. Mas onde a gente veio foi para te ouvir mesmo. O pessoal tá em casa lá só bebendo da fonte. Você falando da água aí, eu tô me lembrando aqui, né? Nós nascemos criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus através do batismo com a água. E esses dias, né, fui no enterro e sempre nós temos ali a aspersão da água benta no último momento da vida, né? Ou já nem sem vida mais, né? Na hora que você entrega o corpo. E o nosso planeta é constituído de água e nós não vivemos sem água. Você vai no médico, o médico fala assim, bebe 2 litros de água. Ou seja, a água é a fonte da vida mesmo, né? A água é a fonte da vida. Maria, você acabou de falar, né? Maria está nos dizendo mais uma vez, a água é a fonte da vida. Exatamente. Ela é a fonte material e ela é a fonte espiritual, né? A água nesses dois sentidos. A água como fonte material de vida e a água como fonte espiritual de vida, né? E Maria, nessa mensagem, através da aparição em Lourdes, né, vem trazer essa mensagem belíssima, né? Nos mostrando a água da vida, nos apresentando a água da vida, né? Para que nós nos banhamos. E nós que estamos aqui agora tivemos essa graça de poder entender tudo isso através das suas palavras, porque, como eu falei, eu acredito que muitas outras pessoas também olham para a imagem de Nossa Senhora de Lourdes e falam, que bonitinha, né? Nossa Senhora aqui vestida de branco com um cinto azul segurando o terço, que bonitinho, né? E nem imagina que tem toda essa riqueza que você nos passou, né? Por isso que eu digo que o objetivo desse canal é sempre esse, trazer sentido para a nossa fé. É dar sabor para a nossa fé. É a gente poder olhar para uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes e ver esse véu aqui, que eu nunca nem tinha prestado atenção direito, e entender o porquê que ele está aqui. Entender por que tem essa rosa dourada aqui. E não simplesmente olhar e falar, que bonitinho, né? Não, gente. A nossa fé é muito mais do que algo bonitinho, né? Nossa Senhora tem muito mais para nos dizer do que somente um manto que cobre. Então, é muito importante tudo isso que você nos comunicou agora, porque eu tenho certeza que, assim como eu, tantos outros também não tinham tido essa percepção, né? A gente ouve, eu já vi o filme de Lourdes umas 2 vezes, a gente conhece a história, mas quando a gente para refletir e se debruça em cima, como a gente fez aqui agora, muda todo o sentido, aumenta o nosso leque de visão, né? E cada um dentro da sua área. Então, se eu vou falar de simbologia, não adianta, gente. Eu vou chamar a Mari Bueno, porque ela se especializou nisso. Porque esse monte de livro que está aí atrás dela não está só enfeitando, porque eu conheço ela, entendeu? Então, ela faz que nem ela, vai comprando um monte de livro e vai deixando lá. Aí, quando a gente fala assim, Mari, vamos falar de Nossa Senhora de Lourdes, aí ela corre lá, dentro desses livros, e fala, deixa eu ver onde que tem Nossa Senhora de Lourdes. Eu ajudo ela, gente, eu ajudo ela a pegar os livros, entendeu? A abrir, a ler, a estudar. É uma troca que a gente faz, entendeu? Senão, ela não ia debruçar em Nossa Senhora de Lourdes, ela ia fazer outra coisa, que ela está trabalhando lá em outro projeto. Mas aí eu cutuco ela e ela vem nos dar essa aula, assim, que é fantástica, né? Então, a gente agradece, eu sempre digo para a Mari que ela tem um dom que não é dela, que ela que me desculpa, eu já falei para ela isso várias vezes,
Porque dom não é a gente, é Deus que dá, né? Eu quero pintar. Eu nunca vou conseguir pintar. Eu não tenho dom para pintar. Mari tem o dom da arte. Deus concedeu para ela isso. Então ela pegou esse dom de verdade e estudou mais sobre ele. Aquilo que Deus já deu para ela naturalmente, ela pegou esse monte de livro aí e ajudou a ampliar, a dar sentido para esse dom que ela tem. Então, vocês perceberam aí agora o que nós tivemos? Uma aula de uma pessoa que tem um dom e que nos ensina a entender as coisas. Então, primeiro fica essa lição. Olhe quais são os dons que Deus te deu e vai atrás deles e se capacita neles, porque você também vai nos ajudar a viver a nossa fé como a Mari está nos ajudando agora. Eu fico, assim, realmente muito feliz, muito encantada, porque eu acho que essa é a nossa missão, né, enquanto batizados, enquanto filhos de Deus. Eu não consegui ler tudo aqui, porque eu também, vocês estão vendo que o zóio aqui, né, é complicado. A gente está naquela idade, sabe, gente? A gente está naquela idade de que os olhos é uma coisa assim meio complicada. Então, eu estou vendo que tem um monte de mensagem aqui, eu consegui ler algumas, né, e fui falando. A Cris está perguntando se tem um canal. Tem o Instagram, Mari tá aqui. Isso, tá bom. A Mari tem algum canal pra gente seguir? Você, Mari. A Mari tem lá no YouTube. Tem YouTube. Mari tem no YouTube, ela trabalha lá. Tem aí no Instagram também. Isso. Instagram também. A Carmen Lúcia foi minha aluna na pós-graduação. Coloquei todo mundo para fazer mosaico. A Carmen é uma gracinha, está acompanhando sempre o nosso trabalho aqui também. E é isso, a gente vai se ajudando. O Renan colocou aqui algumas coisas em relação à vida da vidente, mas nós vamos falar amanhã, tá, Renan? Hoje a gente ficou aqui só na simbologia, essa questão que a Mari colocou, da pobreza, essa coisa toda, a gente vai colocar um pouquinho amanhã. Hoje a gente queria mesmo ver o símbolo. Então é isso, nós estamos aqui para isso, né? Vocês que ainda não estão seguindo a nossa página, começa a seguir, porque nós vamos estar sempre com alguma novidade. Nós estamos aqui com várias ideias, vários projetos esse ano, que eu começo a escrever, eu fico assustada e falo, ai, Jesus, será que vai dar conta? Mas a gente dá conta porque Nossa Senhora ajuda, né, Mari? Com certeza, com certeza. A gente dá um jeitinho. Vai dando Nossa Senhora e as amigas também, né, gente? Vocês estão vendo, né? As amigas ajudam também, né? A gente fica assim, ai, dá um jeitinho, aí ela acha um jeitinho. Maravilha, maravilha. E depois também, qualquer coisa que alguém tiver alguma dúvida, nos mande também no direct, ou do meu Instagram, ou do Instagram da Raquel, da RM Mariologia, ou no meu, Mari Bueno Arte Sacra. Manda as dúvidas, a gente vai tentar ajudar, tentar sanar, tá bom? Estamos aqui para continuar o nosso bate-papo. Exato, aqui é só um aperitivo, eu falo que é só um aperitivo, né? A gente começa aqui e vocês depois vão atrás. Tá cheio de filme lá no YouTube, também de Nossa Senhora de Lourdes, tem livros, eu tenho aqui alguns livros, tenho esse aqui, tem um também do Dom Rafael aqui, então a gente vai estudando, né? A gente vai aprendendo, a gente pega aqui um pouquinho e aí a gente vai pegando gosto e vai aprendendo mais, né? E ajudando os outros a entender. Dia 11 vai estar todo mundo falando sobre Nossa Senhora de Lourdes. E você que participou dessa live vai ter uma visão diferente dos outros, não é isso? Maravilha, maravilha. Beleza. Muito bom. Raquel, muito obrigada. Tá? Eu obrigada que agradeço. Mesmo por esse convite, né? Para a gente poder compartilhar um pouquinho disso com as pessoas. Como eu disse, se tiverem mais algumas perguntas, mandem para você, mandem para mim, que a gente vai continuar esse bate-papo, a gente pode tentar ajudar no que a gente conseguir, tá? E que Deus te ilumine, Nossa Senhora continue te conduzindo nesse trabalho também de evangelização, tá? Amém. Levar um pouquinho da história de Maria para todo mundo, tá bom? Obrigada mesmo de coração, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, né? Que participaram, né? Com certeza. Assim, não tem sentido se a gente não puder ter todas as pessoas aqui com a gente, para a gente poder compartilhar um pouquinho, né? E esse é o sentido, realmente, a gente poder dividir, e a gente ensina, mas a gente aprende muito mais. Com certeza, é isso mesmo. Aqui vai ficar salvo, né? Você, depois que quiser passar para alguém também,
ou quiser assistir depois de novo, porque às vezes a gente está aqui no bate-papo, depois eu geralmente escuto depois tudo de novo, falo, gente, a Mari falou isso, eu nem tinha prestado atenção. Então, por isso que já fica salvo, né? Aí vocês vão poder repassar, a gente vai deixar lá, eu vou deixar também lá no YouTube da RMG Mariologia, depois vocês podem seguir lá também, que esse ano eu vou começar a movimentar, e a Mari falou tudo, né? Só tem sentido tudo isso quando nós partilhamos juntos e vocês estão aí para nos incentivar e fazer sentido tudo isso, né? Eu agradeço, o tempo realmente é algo precioso que nós temos, e você dedicou esse tempo agora para conhecer um pouquinho mais de Nossa Senhora de Lourdes. Fica aí o convite, amanhã continuamos, também às 21 horas, com o Padre Christian, e na sexta-feira também eu vou estar falando um pouquinho também sobre as curas. Então a gente vai fechar esses 3 dias mergulhando um pouco em Nossa Senhora de Lourdes. Amém? Obrigadão, obrigada, gente. Um abraço. Mari. Beijo. Obrigada para todos e até mais. É. Até amanhã.